Já dou aulas, tenho alunos, mas não consigo crescer. O que tá errado? Eu ouço isso com muita frequência, gente. Eu falo sempre que acaba sendo a mesma resposta, né? Não que você esteja errado, mas talvez o teu processo não está o mais adequado, tá? E eu vou te mostrar o que eu vejo depois de 16 anos trabalhando com equitação fundamental e formando instrutores através da minha formação e da minha pós, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Verde, eu sou instrutora de equitação há mais de 16 anos, faz mais tempo do que isso, mas só para não passar muita idade. Fisioterapeuta, sou especialista na biomecânica do cavaleiro, onde eu adapto qualquer pessoa a montar qualquer cavalo em qualquer célula utilizando a consciência corporal, tá? E eu sempre vejo que o primeiro sinal que algo está errado, né, é geralmente esse: o aluno ele some sem explicação. A aula foi até legal, o cavalo se comportou, não aconteceu nada de errado, só que o aluno para de responder, não volta, né, ou esse aluno ele cai, né? E quando eu converso com esses alunos que passaram por isso, né, porque eu tenho um curso de 3 dias presencial, onde eu recebo muitos alunos que querem só melhorar a equitação, né, e eles chegam e me contam muito isso, eu ouço muito, e eu posso dizer para vocês que eu sempre ouço a mesma coisa. Meu professor é legal, ele é bonzinho, mas eu muitas vezes não entendo o que ele está falando, né? Eu saio da aula sem saber se eu evoluí, se eu não evoluí, né? Será que eu fico me perguntando, será que o problema sou eu? Será que eu sou burra? Será que eu não entendo? Será que o esporte da equitação é para mim? Eu já escutei várias vezes isso, inclusive eles vêm para o meu curso por conta disso, né? E aí eu junto com casos também de trauma, de pessoas que pularam etapa, se frustraram, né? Por forçar demais o aluno, alunos que acabaram desistindo, achando que não tinham jeito para coisa. E o aluno ele não some por falta de vontade, ele some muitas vezes por falta de clareza. Grande parte, tá? Por experiência própria, eu posso dizer isso para vocês. Quando ele não entende o que ele está aprendendo, ele não enxerga onde ele está, né? Ele não consegue medir a própria evolução, né? E ele para de ver valor nisso. E quando a gente para de ver valor, a gente para de pagar, né? E isso é muito importante. O problema não é que você não sabe ensinar, às vezes até você sabe, é que o aluno não consegue ver o que você está entregando. Muitas vezes você não tem clareza na hora de trazer isso. E normalmente isso é um problema de método, não de competência, tá? Tem muito instrutor fantástico, mas às vezes esse instrutor ele não tem uma metodologia, ele não tem um passo a passo ali, uma clareza para trazer para o aluno. E aí é o que acontece, às vezes o aluno realmente estagna e não vai para frente e sai. Eu vejo que o segundo problema também, tá, é a capacitação. E aqui é um erro que quase todo instrutor comete, que custa muito caro. Quando o aluno novo entra, principalmente entra em contato, o que a maioria faz? Ele marca uma aula, ele dá uma aula e ele torce para esse aluno voltar. Só que esse aluno, ele não volta. Tá? E o instrutor ele não entende por que ele não volta, né? Por que a aula não foi boa? O que aconteceu, né? O cavalo se comportou, não aconteceu nada, foi tudo bem. Por que esse aluno não voltou? E o problema é que muitas vezes você deu uma aula. Ué, mas Mara, não era para dar? Não. O que o aluno precisava não era uma aula, primeira vez, era uma avaliação. Era alguém que olhasse para o corpo dele, para a história dele, né? Para o que ele espera, né, para mostrar para ele o que ele precisa, mostrar um caminho que chegue lá. E eu falo que a aula teste, ela não é uma aula, ela é um momento em que o aluno vai embora sabendo que ele quer continuar. Ali é um pedacinho do queijo que a gente dá para a pessoa comprar o queijo todo, porque alguém finalmente olhou para ele de verdade, né? E como fazer isso com um protocolo, com entrega e com trilha, é algo que eu aprofundo muito no meu treinamento. É o que eu falo muito sobre isso, né? O que eu trago muito para os meus alunos. Mas o primeiro passo é justamente entender que essa diferença existe. E por mais que você ache, não, Mayara, não funciona, gente, funciona. É que funciona não só comigo, mas mais de 150 alunos que eu tenho, né? Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na França, na Itália, em outros lugares também da América Latina. Então, funciona. A única questão é a forma que você faz isso. Se você não faz da forma correta, realmente você vai ter muita dificuldade. E tem um terceiro elemento que vai conectar tudo isso, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu trabalho com detalhes no meu treinamento, tá? Inclusive, aqui embaixo tem um link, já vai lá, gratuito, tá? Vai lá. Mas eu preciso pelo menos nomear isso para vocês, tá? Um instrutor que não cresce quase sempre não tem um processo claro de como apresentar e comunicar o próprio valor do trabalho. O que eu falo para vocês não é falta de competência, juro que não é. Tem instrutor que é bom, é falta de um caminho estruturado, é falta de clareza, é falta de fazer o aluno enxergar o que ele está recebendo.
né? E justamente querer continuar. E isso só quem consegue, quem tem método, quem tem processo. Tá? E processo a gente aprende, a gente não nasce com ele, tá, gente? Isso é muito importante. As pessoas acham que para dar aula de equitação tem que ter dom. Não, não tem. Você tem que ter formação. Então vamos juntar tudo, né? O aluno ele não enxerga valor porque ele não tem clareza de onde ele está e para onde ele vai. A captação que você faz, o aluno até chega, só que ele não converte, porque você não tem uma aula teste, você não sabe vender a sua aula, você não tem uma avaliação. E o crescimento não vem. É outro ponto também, porque falta um processo para comunicar esse valor. Então, são 3 problemas diferentes e uma causa só: falta de método, falta de clareza, falta de processo, tá? Não é que você está errado, é que o teu processo ele está incompleto, ele está inadequado. E o processo a gente constrói. Toda vez que um instrutor ele aplica o processo certo, você pode ter certeza que a retenção vai mudar, a captação vai mudar e o crescimento também muda, a evolução desse aluno. Você vai trazer uma das coisas que eu acho mais importante: resultado. Não porque a pessoa ficou melhor de repente, mas porque você finalmente deu um caminho claro para ela seguir. Se você já dá aula e você sente que você está patinando, eu vou dizer que o problema não é a sua competência. Tira isso da sua cabeça. É o processo que está falho, tá? Isso eu posso dizer para você. Você pode saber muito de equitação, muito de alguma modalidade e ainda você pode perder aluno toda semana. Se o aluno não enxergar você, não enxergar o que você está entregando e principalmente não enxergar o teu resultado. Quando você tem método, o método, ele não vai substituir o seu talento, ele vai amplificar. E é isso que separa um instrutor que cresce do instrutor que perde aluno, principalmente sem entender por quê. E se você quer entender como construir esse processo, ó, tem um link aqui embaixo, clica lá que eu tô te esperando.